Salve, fiel, mais um vídeo aí do Poderoso Timão. Hoje estamos trazendo aqui uma notícia, saiu essa madrugada, e Sérgio Ramos pode vir para o Corinthians. Já tinha um boato de umas conversas, né, mas agora ficou um assunto veio à tona. Foi um jornal inglês, trouxe aqui a matéria, vamos ler mais para baixo, que ele tem a matéria aqui, falando de Sérgio Ramos, no Real Madrid, Sevilha, Atlético e tal, que pode aparecer em 2025 para o Corinthians. Vamos ver a matéria aqui traduzida embaixo pelo site. O site do meu timão e o site aqui do Diário AS vão estar na descrição do vídeo, nos créditos, e aqui a gente vamos ler esse pedaço aqui. Nessa matéria do Diário AS em inglês, diz que o Corinthians tem o desejo de contratar o Sérgio Ramos ali para 2025. Não está requentando os boatos da possível contratação da última janela. Se o patrocinador topar ou as empresas que disputam arcar com os salários aceitar pagar, por que não, né? Ainda mais que o Corinthians está precisando de um zagueiro. Acho que ele, mesmo com a idade, ele viria como principal zagueiro aí do futebol brasileiro. E sem falar, né, como eles citam aqui, o time com Sérgio Ramos, Pogba e Memphis, a visibilidade mundial, né, seria enorme, né? O Memphis o Corinthians já está fazendo transmissão para a Holanda, trouxe muita visibilidade do exterior. O Pogba é só conversa ainda, também nada certo, mas mais o Sérgio Ramos, talvez consiga expandir até para a Espanha, ali onde é o craque, né? E a gente sabe que o Memphis, né, tá fazendo diferença aqui no futebol brasileiro, então, porque o Sérgio Ramos não faria, né? Apesar das lesões e tudo, mas poupando ele, acho que daria certo. Nesse link de área S, em espanhol, tem um vídeo dele correndo uma ladeira às 10 da noite, mostrando o esforço dele para manter a forma. E está tentando cavar uma vaga no Real Madrid com a lesão do Militão, mas o Real já recusou, né? O Real Madrid normalmente não contrata quando é maior idade, assim. A gente viu do Cristiano Ronaldo quando saiu do Manchester United, também, né? Até chegou a treinar lá no Real Madrid, porém o Real Madrid não tentou contratar ele, mas pela idade, né? Porque a história dos dois, tanto do Sérgio Ramos como do Cristiano Ronaldo, é muito grande no Real Madrid, mas o Real Madrid não olha muito isso, né? Porque ele preza os títulos. E eu vou deixar aí o próximo vídeo do jornal falando um pouco dessa contratação. Boa, Rafael, obrigado. É isso, lembrando, quarta-feira, dia da Consciência Negra, feriado, então o Corinthians jogando na Neoquímica Arena às 11 da manhã. Bom, falando em Corinthians masculino, o Corinthians vai bem no feminino, muito bem, obrigado, e respirando muito mais aliviado entre os homens. Um jogador foi fundamental para deixar a zona do rebaixamento e para ajudar o Corinthians nesta fase, inclusive com muita ajuda do Memphis Depay. Estou falando do Yuri Alberto, que vive ótima fase no Timão. No meio deste ano turbulento para o Corinthians, um jogador tem muito o que comemorar. 2024 tem sido uma ótima temporada para Yuri Alberto. O atacante é o segundo maior goleador do Brasil neste ano. Só atrás de Pedro, do Flamengo, que tem 30 gols. Com um gol no clássico contra o Palmeiras, Yuri Alberto agora tem 26. Foram 5 gols no Campeonato Paulista, 2 na Copa do Brasil. Artilheiro da Sul-Americana com 9 gols e no top 3 entre os goleadores do Campeonato Brasileiro com 10 gols. Yuri tem média de 1,2 gol por jogo nas últimas 4 partidas. Mantendo este desempenho, pode até alcançar Pedro na artilharia nacional na temporada. Que transformação! O jogador que chegou a ser ridicularizado pelos gols perdidos, agora é um goleador inquestionável e valorizado. Yuri Alberto recebeu propostas no meio do ano e permaneceu. Agora ele está valorizado no Corinthians. O clube só venderia o jogador por um ótimo valor, que fosse suficiente para contratar um jogador de peso para substituir o atacante. Por enquanto,
o clube não recebeu proposta oficial e o presidente Augusto Melo disse que não pensa na saída do jogador no ano que vem. Fico muito feliz pela condição que ele hoje está. É um menino do bem, ele tem a cara do Corinthians, é um jogador intenso o tempo todo. A gente não tinha dúvida, fases todos nós passamos em qualquer setor. Na nossa vida profissional você tem sua fase e a gente sabia que a fase dele era por pouco tempo. Ele mostrou isso ano passado, por isso ele teve a compra de direito de passe. Enfim, não estou preocupado. Ele é um jogador muito importante para o Corinthians e a gente espera contar com ele em 2025. Vamos contar, pode ter certeza. De questionado a valorizado. 2024 é o ano da volta por cima de Yuri Alberto. Yuri, nos últimos 10 jogos pelo Corinthians, primeiro em gols com 9 marcados, deu uma assistência também e também lidera o ranking do Corinthians entre todos os jogadores em participações em gols. Ações na área rival com 50, 28 finalizações, 16 certas. Você vê ali na coluna da direita, primeiro um monte de coisa no timão. Ô Elton, é isso. Muita gente teve um momento que falou, poxa, esse cara aí perde um monte de gol feito e tal. Virou o jogo, né? Ele depende muito do emocional, o Yuri Alberto, né? E quando embala, ele vai embora. E a gente falava ontem como o Memphis Depay o ajudou a cumprir bem essa temporada, a virar artilheiro. Olhando para isso, montagem do elenco no ano que vem passa necessariamente pela manutenção do Yuri Alberto? Acho que sim, Edu. E desde os momentos em que ele estava em baixa também. Vamos lembrar, se tivéssemos Jogos Olímpicos esse ano, o Yuri Alberto poderia ser convocado se a seleção jogasse. Ele tem 23 anos de idade, vai fazer 24 anos no início agora de 2025. É um cara ainda com potencial a ser explorado. Começou muito cedo e também passou por essas oscilações muito cedo também. Então é um cara de 23 anos que ainda tem muito mercado. O Corinthians pode sim se beneficiar com um momento melhor do Yuri Alberto. Passa também, né, pela montagem de um elenco mais forte. É claro que a gente está projetando 2025, mas não devemos esquecer de 2024, que ainda não acabou para o Corinthians, né? O Corinthians ainda tem uma reta final para se empenhar e terminar na melhor posição possível, que pode até levar o Corinthians a Libertadores. Não sabemos, um cenário que pode acontecer, é factível. Então o time ainda tem algo a se agarrar nessa temporada. Mas pensando na temporada que vem, até para ser um clube mais organizado, é lógico que é um elenco que vai precisar ter um pouco mais de equilíbrio. Para nesses momentos de instabilidade, né, o time não perder também tanto a mão como aconteceu nessa temporada. O Yuri Alberto viveu momentos de baixa, é verdade, cresceu com a chegada do Garro, se potencializou ainda mais o futebol dele com a chegada do Memphis. Esse trio tem funcionado bem e isso, logicamente, sendo mantido para 2025 e com o entorno funcionando bem, o Corinthians tende a ser uma equipe forte novamente, como já mostrou em alguns momentos dessa temporada. Graças também ao Yuri Alberto e à recuperação da autoestima dele dentro de campo, né? A confiança vem com os gols, a confiança vem com um time equilibrado, a confiança vem também quando você tem parceiros inteligentes que fazem o seu jogo melhorar. E é isso que tem acontecido com ele, pelo menos nesse trecho da temporada. É importantíssimo para a recuperação dele, Edu, um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Queira ou não, alguns. É um jogador de 23 anos e que pode cada vez mais melhorar o seu futebol, melhorar o seu jogo, mas só se melhora treinando, se melhora jogando, se melhora também tendo um jogo coletivo que funcione. O Corinthians tem potencial para tudo isso. É isso, ó. Eu vou aproveitar que o Salazar tá aqui na bancada para falar de Corinthians, é claro, né? Porque você aí em casa tá querendo falar de Corinthians. E ó, Salazar tem torcedor sonhando com o zagueiro Sérgio Ramos. Me conta essa história. Tem alguma chance disso acontecer? O Memphis já tá aí, Sérgio Ramos vem para cá. O que é isso aí? Tem dinheiro para isso?
Pô, tinha dinheiro pra Memphis Depay? Arrumaram um jeito com patrocínio, vai saber. Ele curtiu uma postagem do Memphis. Conhecendo de postagem também. Mas aí também, o Memphis, a gente tem que lembrar isso, né? O Memphis é um jogador, jogava na Europa, tem muitos amigos, então se for lá nas curtidas do Memphis, é uma porrada de ex-jogador, de atuais jogadores que estão lá na Europa e tudo mais. Gente, eu fui buscar informação sobre isso, começou muita gente a perguntar e falar de Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, realmente, ele foi oferecido ao Corinthians, houve uma conversa para o Corinthians avaliar a possibilidade de contratar o Sérgio Ramos. Isso existiu. Recentemente, no sorteio da Federação Paulista, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, foi questionado sobre isso e admitiu. Não quis entrar em detalhes, mas falou, a situação dele é como de tantos outros, do Sérgio e dos outros, a gente avalia e tudo mais. Ou seja, isso existiu. Houve o Corinthians ali, teve o nome do Sérgio Ramos na mesa para avaliar e entendeu que ali não era o momento. É na hora que traz o Memphis Depay. Agora não é o momento, tudo bem. A gente está muito... naquele momento ali. Isso, ali atrás, na hora que veio o Memphis Depay. E a gente está muito próximo já de ter uma nova janela. O Corinthians quer um zagueiro, eu falei isso no Gazeta Esportiva aí, algum dia desses eu falei, o Corinthians quer um zagueiro. E aí voltou então o papo do Sérgio Ramos. Por quê? Porque além do Corinthians querer um zagueiro, também outra informação que nós trouxemos aqui há alguns dias, o Corinthians pensa em outro nome midiático para o ano que vem. A Esportes da Sorte entende que isso deu muito certo e agora o Corinthians conversa não só com a Esportes da Sorte, o atual patrocinador, mas com outros que também olharam isso e falaram, pô, isso aqui é interessante, pode ser bacana. Então o Corinthians estuda possibilidades também com outros patrocinadores e a ideia é trazer outro reforço midiático. E aí, eu preciso de um zagueiro. Concordamos, queremos outro reforço midiático. O Sérgio Ramos foi oferecido. Sabe quando as coisas começam a casar? Então o que a gente pode dizer é isso. O nome do Sérgio Ramos não é aquela coisa, aquele sonho mega distante, coisa. Não, isso realmente acontece. O nome dele realmente é conversado e avaliado dentro do Corinthians. E hoje você tem pessoas dentro da diretoria que estudam com o staff do Sérgio Ramos, com patrocinadores, aí vai ali, fala com o departamento financeiro, fala com o jurídico, e aí você acha que dá, você acha que não dá, o cara quer isso, o cara quer aquilo. O Corinthians vai tentar entender se é viável. Se o Corinthians entender que é viável e conseguir um parceiro para isso, o Corinthians vai sim, provavelmente, fazer uma proposta para o Sérgio Ramos na próxima janela. Mas vamos aguardar. O Veríssimo, porque também rolou, ele pode ser repatriado, pode voltar, e aí? O Lucas Veríssimo é um jogador muito bem avaliado. Essa atual gestão, ela não queria ter perdido o Veríssimo. Eles passaram por Foi um mico danado. Ali, né? Foi um erro gigantesco, crasso. Foi um mico danado, mas nunca esteve em xeque a capacidade técnica. Muito pelo contrário, o entendimento já da atual diretoria, quando ela assume, era de que o Veríssimo era o principal zagueiro do Corinthians. Seria titular absoluto. Então, ele está lá, ele está no futebol árabe e tudo mais, e o Corinthians pensou nele no sentido de, será que ele vai ficar lá? Quanto tempo? Está feliz? Quer vir por empréstimo? Já que a gente quer um zagueiro, por que não ver a possibilidade do Veríssimo? Só que aí a gente tem uma informação, inclusive o Yuri Medeiros fez essa matéria para o site da Gazeta ontem, entrevistando o pessoal do Veríssimo, de que ele não pretende voltar agora. Faz muito pouco tempo que ele foi para lá. Não é a ideia, não é o plano inicial voltar neste momento. Então é um nome que agrada bastante, mas que pelo caminho da carreira que o Veríssimo está tomando neste momento, não deve vir para o Corinthians. Certo. E Alex, você, ouvindo então dos dois, né? Temos Sérgio Ramos de um lado e esse retorno que está muito longe, capaz de não acontecer, do Veríssimo. Você, o que tem a dizer sobre esses dois zagueiros e sobre a possibilidade de eles virem? Até pela idade e também pela qualidade, se fosse para escolher entre os dois, eu escolheria o Lucas Veríssimo, né? Agora, como estratégia de marketing também, e tem que ver como é que o Sérgio está hoje em vários aspectos, né? Fisicamente, vontade... 38 anos. Então, e vontade de jogar. Ele está com essa idade, com tudo que ele já fez na vida, com tudo que ele ganhou, ele teria ainda vontade de passar por isso aqui, de se adaptar a uma nova realidade, a um novo costume, jogar cultura, o Paulistão. Jogar um Paulistão no interior, passar calor de 38 graus, depois voltar e passar o frio aqui. Aí entra o brasileiro, vai lá para a Casa do Chapéu e volta. Ele vai aguentar, ele quer, ele está motivado para isso, ele tem consciência de que é assim aqui, que não tem jeito. Não vai ser um estrangeiro que vai vir aqui e começar a reclamar de como é a realidade do futebol brasileiro. É assim. E assim, esse caminho é o Memphis Depay. Inclusive, já foi passado para mim de que o Memphis Depay seria importante nisso. Se o Corinthians entender, não, tudo bem, a gente vai fazer uma proposta para o Sérgio Ramos, o Memphis Depay entra na jogada. Eles são amigos pessoais
E dependeria muito dessa conversa do Memphis Depay. O Corinthians usaria o Memphis como trunfo para tentar convencer o Sérgio e para conseguir esse tipo de informação que o Alex falou. De repente o Memphis entrar na jogada para entender, Sérgio, aqui é assim, as viagens, porque ele já tem está tendo essa vivência e vai ter ainda até o final do ano. Então ele vai ter isso para passar até para entender do Sérgio. Porque, eu acho que o Corinthians é muito grande e é maior do que qualquer jogador para ele ficar refém de uma estratégia de marketing. Porque, Sérgio Ramos é legal? Pô, muito legal. É um nome mundialmente conhecido. Mas pro futebol. Né? Mas pro futebol, pro time. Então, e se o cara chega com 38 anos, nessa maratona aqui, vai começar a se machucar muito, ter lesão, não aguenta. Ganhando uma bala. Aí perde na corrida pro Estevão, já vai falar, pô, tá vendo? Não aguenta mais. Vou dar um exemplo que de repente pode queimar um pouco a imagem do cara e atrapalhar o Corinthians, que não vai contratar um outro zagueiro. Tem que pensar primeiro na parte técnica de campo, depois no marketing. O Corinthians não é o Inter de Miami que tá ali, é isso. Não tem pressão nenhuma. Salazar, transferban e contratação. O Corinthians pode ou não pode contratar, seja Sérgio Ramos ou qualquer um? Não pode contratar. Só que o transferban, você não precisa nem pagar a dívida. Se você chegar a um acordo com o seu credor, que conseguiu lá o transferban na FIFA, só de chegar a um acordo, o transferban cai imediatamente. O Corinthians, em tese, não tem pressa, porque você não pode contratar, a janela está fechada. Então é um transferban meio que agora, o Corinthians está com transferban, e daí? Não ia poder contratar com ou sem transferban. Então se chegar um dia antes da janela abrir, e o Corinthians se entender lá com o Balbuena, chegar a um acordo, acabou, não tem problema nenhum. Então assim, em tese, não teria preocupação. A preocupação do transferban do Corinthians nesse momento é com o caso Hugo Souza. Porque o Hugo tem uma peculiaridade, precisa chegar a um acordo até 30 de novembro, você tem que fazer ali uma espécie de pré-contrato. Aí sim o transferban atrapalha por causa dessa peculiaridade com o Hugo, porque para os demais, para a janela, esquece. O transferban... Mas tem algum risco com o Hugo ainda? O Hugo tem, claro que tem. Eles dizem que não. O Corinthians está otimista. A informação que a gente tem é que realmente o Corinthians conseguiu um fiador. Eu já até sei quem é o fiador, mas enfim, vamos apurar melhor essa história, de que maneira isso vai acontecer. Mas o Corinthians tem uma pessoa ali de confiança que vai investir um dinheiro, provavelmente à vista, para resolver a questão. O Corinthians paga para essa pessoa e deve ser assim que vai funcionar. Mas ainda parcelado ou à vista, Hugo? O Corinthians vai pagar parcelado para esse fiador. E o fiador pagaria à vista. A ideia do Corinthians é essa. Está tudo alinhado com essa pessoa, com esse investidor. Por isso que o Corinthians está otimista em resolver essa questão. Mas ainda não resolveu. Então, eu acho prudente a gente aguardar. É até 30 de novembro que o Corinthians